Essa aqui é a primeira aula de expansão do segundo bimestre. Então, o título desse material, como vocês já estão vendo, A Proclamação da República e o Povo, Bestializados ou Bilontras. Então, vou colocar essa Proclamação da República aqui entre aspas, porque não dá para dizer que houve uma proclamação da República. A gente teve um golpe da República. Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Vamos a este material especificamente. Então, conteúdos e objetivos. Conteúdo, Proclamação da República, tá? O período de duração 1889 a 1930 e a Constituição de 1891. Como objetivos, identificar o contexto histórico da Proclamação da República, a ausência da participação popular na implementação da forma e do sistema de governo, e caracterizar o perfil autoritário e centralizador do governo republicano e da Constituição de 1891. Então aqui é o seguinte, Proclamação da República, como eu já tinha dito para vocês, né, é um golpe, né, você tem um golpe de Estado, você tem uma derrubada de um governo, então a ideia de proclamação ela não cabe muito bem. Quando a gente tem aí esse golpe da República, a gente tem também uma ausência de participação popular. Então o povo não tem ciência do que é uma república, não participa desse processo. Então foi um processo aí feito dentro de uma elite intelectual, financeira e militar. Aqui, quando se diz do caráter, né, autoritário e centralizador, é porque num primeiro momento ela vai ser uma república aí controlada pelos militares, então você vai ter aí a questão do autoritarismo, e mais tarde, como ela vem a ter um perfil oligárquico, ou seja, é uma república que ela atende os interesses de uma elite financeira, ela vai ser algo muito descolado da população. Então, reivindicações populares, por exemplo, são tratadas aí como um caso de polícia, tá? Como uma espécie de crime. Então vai ser uma república completamente descolada dos interesses populares. Por isso, uma república oligárquica, ela, né, como eu já expliquei aqui, ela não tem esse viés democrático. Mas a gente vai abordar agora em detalhes, né, nessa leitura do material. Aqui a sessão para começar. A gente tem aí a primeira atividade, a proposta é que seja desenvolvida em 3 minutos, como de praxe. Vamos lá. O box diz o seguinte. Em abril de 1993, no Brasil, um plebiscito foi realizado para determinar a forma e o sistema de governo do país. Após a redemocratização do Brasil, uma emenda à nova Constituição, 1988, determinava a realização de um plebiscito para decidir se o país deveria ter uma forma de governo republicana ou monarquista, e se o sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista. Então lá, primeiro tópico com as questões. Você acha que seria possível hoje, em nosso país, mudarmos a nossa forma de governo e nosso sistema político? O que isso quer dizer? Haveria participação popular? Então esses daí são os questionamentos. E ali, né, asterisco, plebiscito, consulta sobre um assunto específico feita por meio da convocação dos eleitores, que pretende saber a opinião do povo por meio de uma votação. Então, como foi dito aí em 93, existiu essa consulta popular, né? Então a Constituição de 1988 já previa esse plebiscito. O que fosse decidido ali alteraria a forma de governo, né, e o sistema de governo do país. Prevaleceu o presidencialismo, tá? Então nós permanecemos aí no formato republicano presidencialista. Mas agora é com vocês tentar responder aí essas 3 questõezinhas, né, que estão ali dentro do tópico. Então 3 minutos a partir de agora, tá bom?
Então vamos continuar com a leitura do material. Observem as charges no slide a seguir e levantem hipóteses a partir dos questionamentos sobre o contexto histórico. Registrem. Como você compreende a relação, na atualidade, entre a República e o povo? O que é possível afirmar sobre a mudança de regime político no Brasil pela charge da Revista Ilustrada, Natal Republicano? A charge sobre a expulsão de Pedro II revela participação popular no advento da República no Brasil? Quem são os personagens? A população tinha, pelas imagens, uma visão de que poderia participar das decisões políticas ou que o Estado a representava. Então essas questões devem ser respondidas aí com a sequência de estudo do material, já que estão com os cadernos da atividade anterior, né? Vamos dar continuidade aqui. Então aqui no primeiro box da Revista Ilustrada, né, o Natal Republicano. Então vozes: papai, papai, as nossas festas, o que nos trouxe? O chefe da família: trouxe-lhes as maiores novidades do dia, tudo quanto achei de mais republicano. Também aderi. Revista Ilustrada. Então, essa primeira imagem. Pode ver aqui uma família vindo recepcionar, né, um senhor. Aqui logo abaixo, a gente tem figuras militares, então, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, e aqui a família real brasileira. Então, abre aspas. Pobre Pedro II, depois de 50 e tantos anos de reino, tem que marchar com a música em outra parte. Da esquerda para a direita, representantes da República. Então, Quintino Antônio Ferreira de Souza Bocaiúva, Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa e Antônio da Silva Jardim. E aí, do Império, no chão, Visconde de Ouro Preto, na sequência, Conde Deu, Dom Pedro II e Princesa Isabel. Isso aqui é uma charge de uma revista argentina chamada O Mosquito, 24/11/1889. Lembrando que a República foi, entre aspas, proclamada em 15 de novembro, né, de 1889. Vamos aqui na sequência. Estamos já com a correção. Correção. República, respublica, significa coisa pública. Assim sendo, os governos sob um regime republicano representativo devem exercer suas funções para o povo. Do outro lado, cabe ao povo a função de fiscalizar constantemente os atos que são praticados em seu nome, para garantir que quem está governando não tome decisões que visem apenas ao bem próprio. A proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, foi resultado de um levante militar que marcou a retirada da monarquia do poder. O movimento liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca pretendia derrubar apenas o gabinete do primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto, mas a proclamação de um novo regime foi feita por receio de represália do então governo monárquico contra os republicanos. A charge da Revista Ilustrada, em sua ironia acerca dos presentes republicanos, revela como a população ficou alheia ao evento, assim como a ideia de cidadania. Não havia distinção para o povo entre ser súdito ou cidadão. A charge produzida pela Revista Argentina, primeiro país a reconhecer a República Brasileira, O Mosquito, em 1889, ironiza o fim do Império Brasileiro. A representação de Deodoro da Fonseca, a cavalo empunhando a bandeira republicana, acompanhado de Quintino Bocaiúva, líder do Partido Republicano Paulista e ministro, Rui Barbosa, constituinte e ministro, e Antônio Silva Jardim, político abolicionista, não faz menção ao povo. Do lado do Império observa-se Dom Pedro II, acompanhado do Visconde de Ouro Preto, no chão, ministro no segundo reinado, Conde Deu e sua esposa, a Princesa Isabel. Então vamos continuar com a leitura, foco no conteúdo. A Proclamação da República.
Golpe militar. A Primeira República, ou República da Espada, pelo caráter militar, começou com um golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca, que culminou com a derrubada do Império. Centralização do poder. Durante o contexto, houve uma forte centralização do poder nas mãos dos militares, com a criação de um governo autoritário e centralizador. Fortalecimento do Exército. Com o objetivo de consolidar o poder militar, houve a modernização e o fortalecimento do Exército, criando uma estrutura militar mais profissional e organizada. Perseguição política, marcada pela perseguição política aos opositores do regime, especialmente aos antigos membros do Império e aos republicanos que defendiam uma república mais democrática. Intervenção na economia, promoção da industrialização do país, atraindo investimentos estrangeiros para o Brasil. Imposição do voto, criada uma nova Constituição, 1891, que impôs o voto obrigatório e a criação de um sistema eleitoral que restringia o acesso das camadas populares ao poder político. Bom, então aqui na continuidade a gente tem uma obra de Manuel Lopes Rodrigues, a imagem aqui da República, uma representação da República, utilizando o barrete frígio, né, um símbolo aí antigo de liberdade. Então, dentro da arte, principalmente, desde muito tempo vem representando a liberdade. E aqui nessa iconografia você tem a República, né, com a espada, cor da bandeira e o barrete frígio. Agora a gente vai partir para a observação de um vídeo da TV Senado. O baile da Ilha Fiscal foi a festa de arromba do Império Brasileiro e também o seu canto de cisne. Enquanto Dom Pedro II e a realeza brasileira comemoravam as bodas da princesa Isabel a poucos quilômetros de distância no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava para derrubar a monarquia. A verdade é que já há algum tempo o Império Brasileiro colecionava uma série de inimigos. A Igreja não gostava do fato do imperador permitir a liberdade de culto no país, em especial da maçonaria. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos. E os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas como não tinham nem apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa, resolveram tomar o poder à força. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. Em 1889, não havia internet, mas já havia fake news. Um boato começa a circular, dizendo que Dom Pedro II havia escolhido Gaspar Silveira Martins como novo primeiro-ministro. Acontece que ele era inimigo mortal de Deodoro. Tudo mentira. O imperador, que estava em Petrópolis, havia sugerido um outro nome, o de José Antônio Saraiva. Mas já era tarde e a família real acabou sendo exilada. Um fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa. E na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. Como muita gente reclamou, um concurso foi lançado para a escolha de um novo hino nacional. Mas, diante de muita pressão, o antigo hino do Império, que não estava concorrendo, continuou como hino oficial brasileiro, mas sem os versos originais.
A letra que conhecemos só seria escrita em 1909. A bandeira também voltou a ser a do Império, trocando-se apenas os símbolos centrais por uma esfera celestial. Bom, então, como eu disse antes, o título do material Proclamação da República mereceria aspas porque é um golpe de Estado. Então você tem uma elite financeira, militar, religiosa. Essa elite aí tem os seus interesses não mais atendidos por uma família imperial, né? Uma família monárquica que governou aí durante muitas décadas o país. Então essa elite decide pela retirada, pela derrubada dessa família do poder. No caso, não houve nenhuma participação popular, não dá para falar de proclamação, dá para falar de um golpe de Estado, sim. Ok? Vamos avançar aqui sobre o material. Continuando com as características e em foco no conteúdo. Características: República Federativa, composta por estados que detinham ampla autonomia, forças militares próprias, fazer leis, eleger governador, criar e cobrar impostos, etc. Sufrágio: masculino, reservado aos maiores de 21 anos alfabetizados. O voto não era secreto e não foi instituída justiça eleitoral. Então, quando você coloca aqui sufrágio, né, o voto masculino, né, você já exclui as mulheres dessa participação e você tem a inexistência de um voto secreto, que coloca esse voto aí sobre risco, né, sobre possibilidade de coerção. E a questão de você impor a alfabetização num país predominantemente analfabeto nesse momento, você já exclui muita gente dessa participação no processo eleitoral. Então não dá para a gente falar que essa república aí ela é democrática. Continuando aqui. 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O poder executivo, no plano federal, era exercido por um presidente eleito para um mandato de 4 anos, com vice-presidente, não havendo direito de reeleição. Os estados eram governados por presidentes, também eleitos em cada uma das unidades da federação. O poder legislativo era bicameral, Senado, 3 senadores por estado, e Câmara dos Deputados, um deputado para cada 70 mil habitantes que o estado possuísse, o que garantiu maior representação política aos estados mais populosos, destacando-se Minas Gerais, com 37 deputados. Economia: determinação de que o subsolo pertencia ao proprietário do solo, característica acentuadamente liberal, mas sem ações no sentido social. Laicização do Estado, por meio da separação entre Estado e Igreja Católica. Instituiu-se o casamento civil e deixou de existir uma religião oficial. Então aqui um esquema gráfico sobre a Constituição de 1891. Na aparência, ela era justa, liberal, equilibrada. Então você exclui o voto censitário, que é onde você precisa ter uma renda, né? Você precisa ter dinheiro ali para ter direito ao voto, e você garante as liberdades individuais. Mas na prática, a gente tem uma Constituição que ela é excludente das minorias, né? E beneficiou a oligarquia paulista. Então, ela estabeleceu a autonomia dos estados, não votavam mulheres, analfabetos, pobres e outros, né? Sustentou o coronelismo. Então, nesse esquema, você tem uma rede de apoio, né, entre presidente, governador e coronéis. Então, tá aqui, ó, esse grupo aqui. E você tem uma coerção, tá vendo aqui, ó, sobre ameaça à população rural. Então aqui é a população rural que vai terminar votando e garantindo esse poder dos coronéis, que garante esse poder dos governadores, que garante aqui o poder desse presidente, tá? E esse presidente, obviamente, concede apoio aos governadores, que concedem apoio aos seus coronéis, mas que, por vez, mantém sob ameaça e coerção a população rural. Ok? Mas vamos aqui avançar sobre o conteúdo.
partir das fontes históricas e do texto historiográfico nos slides a seguir, analisem. O que é possível inferir sobre a intencionalidade do artista, que teve a obra encomendada, sobre o evento de 15 de novembro nos Campos de Santana, no Rio de Janeiro? O manifesto afirma que o povo e as forças militares decretaram a deposição da monarquia em uma revolução nacional. Essa interpretação do evento, trazida pelo discurso republicano, corresponde inteiramente ao que ocorreu em 15 de novembro de 1889, tendo em vista as demais fontes históricas. O que o texto revela sobre a participação popular no advento da República Brasileira? No que se assemelha ou diferencia da pintura histórica observada? Bom, então aqui na sequência a gente vai analisar uma série de documentos históricos, tá? Com esse viés de observar a intencionalidade do artista, no caso, a coerência do discurso, como que está sendo ali representado com o restante do contexto, e a participação popular, se houve ou não, tá? Vamos avançar. Bom, então aqui a obra do Benedito Calixto, Proclamação da República é o nome da obra. Então ela é de 1893, Deodoro da Fonseca aclamado pelos militares. O feito histórico representado de forma positiva. Então, nessa obra aqui você tem o Marechal Deodoro, ele é a figura aqui ao centro, e ele está sendo celebrado pelos militares. Então, nessa obra a gente não pode falar de participação popular, mas o que vem a ser o gênero pintura histórica. Mas, o gênero pintura histórica é caracterizado pela celebração da memória de determinados episódios ou personagens, de maneira a nobilitá-los e glorificá-los. Geralmente tem grandes dimensões, existindo a intenção, por parte dos autores e ou encomendantes, de tornar essas representações símbolos de um determinado momento, evento histórico, passando a ser percebidas enquanto referências do passado. Essas telas normalmente são encomendadas e compostas por muitos elementos pictóricos em uma mesma imagem que evidenciam algum tipo de ação. Então, a segunda fonte de análise. Fonte 2. Manifesto da Proclamação da República de 16 de novembro de 1889. Concidadãos, o povo, o Exército e a Armada Nacional, em perfeita comunhão de sentimentos com os nossos concidadãos residentes nas províncias, acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e, consequentemente, a extinção do sistema monárquico representativo. Como resultado imediato desta revolução nacional, de caráter essencialmente patriótico, acaba de ser instituído um governo provisório, cuja principal missão é garantir, com a ordem pública, a liberdade e os direitos dos cidadãos. Casaleschi, 1981. Fonte 3. O Jornalista e a República, segundo Aristides Lobo, numa frase que ficou famosa, o povo assistiu à proclamação da República completamente bestializado. Mas, como bem observou José Murilo de Carvalho, mais do que bestializado o povo foi bilontra, esperto, já que, de algum modo, percebeu o sentido histórico de um ato que mudava o regime, mas mantinha a exclusão e a desigualdade na sociedade. Ingeu, 2002. Então, quem foi o José Murilo de Carvalho? José Murilo de Carvalho foi um cientista político, historiador, membro da Academia Brasileira de Letras. Então, ele pesquisou esse material. E aqui a frase, a fala do Aristides Lobo. Então o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Então, realmente, o povo não sabia o que estava ocorrendo. Então não teve proclamação de república, houve um golpe de elites ali. Então vamos aqui à correção do material. Correção à obra de Benedito Calixto foi uma encomenda da elite oligárquica paulista para criar, a partir de fotografias e relatos, uma representação da proclamação da República. A intencionalidade foi a de construir uma memória sobre o evento, um símbolo que revelasse o protagonismo militar e a participação da alta oficialidade do Exército.
tendo como foco central Deodoro da Fonseca, que enfrentava, no contexto da produção da pintura, em 1893, duas revoltas, da Armada e a Federalista. Da mesma forma, o manifesto reitera a ideia de uma revolução nacional oriunda da deposição da monarquia, alegando a participação ativa do povo. Já a frase do jornalista à época Aristides Lobo, trazida pelo historiador José Murilo de Carvalho, traz, em conjunto com as demais fontes, a compreensão de que, mais que bestializado ou ausente, diante dos eventos no campo de Santana, o povo foi esperto, pois percebeu que o regime mudou. Mas a exclusão e a desigualdade social se mantiveram. Sendo monarquia ou república, as relações de dominação continuaram as mesmas para grande parte da população, que não era mais súdita, mas também não se tornou cidadã. Então podemos finalizar essa aula concluindo que não houve participação popular no golpe da República. Em sala de aula a gente vai conversar mais sobre o assunto e vamos esclarecer possíveis dúvidas que tenham ficado aí a respeito deste material. Então, até mais. Tchau, tchau.